Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de inglês preparatório para o Enem. Eu sou o professor Enio Michel e você acompanha comigo o texto aí já na sua tela. Now that you are my bride, you will never leave this castle. Wow, your library is amazing. Beyond that castle is a high wall with no gate, and beyond that is a deep, dark forest with no path. I suppose it's my library too. Now we are married. Meus queridos alunos vestibulandos, vamos então trabalhar a primeira parte desta história que é um pouco sinistra, mas é legal. Vamos entendê-la. A primeira coisa que nós vamos fazer, e você já está acostumado com o nosso esquema de trabalho, é destacar os verbos que aparecem aqui na sua tela. Isso porque, assim, nós vamos conseguir identificar os tempos verbais. Vamos lá então? Now that you are my bride, aqui eu tenho a palavra are, que é uma forma conjugada do verbo be. You will never leave this castle. Aqui, pessoal, eu tenho a palavra leave, que significa sair, deixar, partir, ok? Mas vamos observar o seguinte: nós temos também uma ideia no futuro por causa da palavra will. Então, até aqui neste primeiro balão, eu posso identificar algumas situações. Presente simples, que apareceu com a palavrinha are, e o simple future, que também apareceu por causa da palavra will. Beleza? Vamos agora para o balão abaixo. Your library is amazing. Observe que aqui apareceu também a palavra is. A palavra is é uma forma conjugada do verbo be. Segunda história, segundo quadrinho, Beyond the Castle is, observe novamente que apareceu a palavra is, a high wall with no gate, and beyond that is a deep. Novamente apareceu um verbo e aqui eu tenho o verbo be. Deep, dark, with no path. Olha só que interessante. I suppose, observe novamente mais um verbo. It's, aqui eu tenho o verbo be. My library too. Now we're. Novamente apareceu o verbo be aqui para você. Então, pessoal, com relação aos tempos verbais, nós já sabemos que apareceram o presente simples e o futuro simples. Vamos voltar ao primeiro balãozinho. Now that you are my bride. Aqui nós podemos observar o significado para o verbo be. O verbo be, nós sabemos que significa ser, significa estar. Então vamos lá. Now that you are my bride, agora que você é minha noiva, you will never. Gostaria que você destacasse aí também a palavrinha will. A palavra will é uma palavra que indica futuro, tá? Não tem tradução. Se ela não tem tradução, ela apenas me ajuda a entender uma frase no futuro. You will never live. Você nunca. Apareceu a palavra live, que você vai anotar aí para mim. Significa deixar, significa sair, significa partir. E aqui neste caso, eu tenho You will never leave this castle. Você nunca deixará, você nunca sairá deste castelo. A segunda linha, o segundo balãozinho diz assim: Your library is amazing. Aqui ela não deu muita bola para o que o noivo diz, né? Porque ela diz assim: Your library, sua biblioteca é incrível. Novamente apareceu o verbo be através da palavra is, que significa é. Nós usamos no singular. Do outro lado, no quadrinho 2, nós temos Beyond the castle is a high wall with no gate, and beyond that is a deep, dark forest with no path. Bom, a palavra que apareceu aqui chama a nossa atenção
é a palavra castle, que significa castelo. Anotem aí, caso você acha que vai esquecer. A palavra is, já comentei com você, significa a high wall with no path. Um grande muro with no gate, melhor dizendo. Um grande muro, uma grande muralha with no gate, sem nenhum portão, tá? Então vamos destacar aqui o seguinte, já vou aproveitar, deixa eu pegar aqui o círculo para comentar com você. A palavra with com a palavra no significa sem. Caso você queira e eu aconselho você a anotar, significa sem, ok? With no gate, sem portão. And beyond that, e também nós temos aqui is. Este is, nós já sabemos que significa trabalhamos bastante. A deep, dark forest. Palavra-chave, a palavra forest significa floresta. Então aqui eu estou dizendo que tem uma escura e profunda floresta with no path, sem caminho. Quem cai na floresta não encontra o caminho. Olha só, veja só comigo. Sinistro, né? Bem sinistro. Pessoal, eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, mas vamos ao verbo suppose, que vem para você aqui. O verbo suppose significa supor, imaginar. I suppose, eu suponho que esta seja a minha biblioteca também. Eu suponho que é a minha biblioteca. Library, local onde são guardados livros e materiais para leitura. Este it's, vale a pena nós lembrarmos que é a forma abreviada do sujeito it com a palavra is, que nós já sabemos que significa Where, da mesma forma, a forma abreviada das palavras we e are, que juntas estamos, ou então somos, por causa do verbo are que apareceu aqui. E a palavrinha married, para a gente terminar esta parte vocabular, significa casados. Agora que nós somos casados. Now we are married. Agora nós estamos casados. Então vamos dar mais uma olhada neste quadrinho. Beyond the castle is a high wall with no gate, and beyond that is a deep, dark forest with no path. A palavra beyond significa além disso, se você quiser anotar aí, e eu aconselho você a anotar, além. Além do castelo tem uma grande muralha, né? Um grande muro alto, deep, dark forest, outra expressão que apareceu aí no finalzinho e eu já comentei com você, né? E além do castelo, do muro, uma grande, uma profunda floresta sinistra, uma floresta escura, profunda e escura. Vamos ao vocabulário? Vamos repassar. A palavra bride, noiva, ok? Anote aí. Castle, castelo. Library, biblioteca. Forest, floresta. Gate, portão. E wall, muro, muralha. As expressões que merecem nosso respeito e nosso destaque. Never leave, nunca sairá, nunca partirá. E I suppose, eu suponho que há alguma coisa ali, certo? Bom, o que nós podemos observar aqui neste primeiro quadrinho para entendermos melhor a história, e estas ideias expressam, ok, gente, o tempo presente, o tempo futuro, certo? E nós temos ainda o now that, que indica uma situação futura baseada em uma situação atual. Now that, ok? A segunda frase é uma exclamação que para elogiar a biblioteca do castelo. Wow, your library is amazing. Eu não comentei com você, mas a palavra amazing significa incrível.
incrível, anote aí. Então, trabalhando todo este texto de uma maneira bem profunda, eu tenho certeza absoluta que você vai gabaritar na prova do Enem, certinho? E nós podemos observar também aqui uma interação entre duas pessoas, com um dos personagens expressando aqui a permanência da noiva no castelo após o casamento, sugerindo o quê? Que ela nunca vai sair do castelo, na frase You will never leave this castle. Eita, meio sinistro, né? É interessante, muito interessante. Tem o elogio, né, relatado à biblioteca, né, que impressiona e causa admiração. É importante você ficar atento a este trecho, porque ele vai nos ajudar a interpretar a questão 3 do Enem. Combinado? Dito isso, pessoal, no contexto geral, parece uma situação onde há uma mistura de expectativa, né? A noiva nunca sairá daquele castelo, na frase You will never leave this castle, e com um momento de admiração e elogio pela qualidade da biblioteca vista pela noiva. E isso a gente consegue observar na frase que eu já comentei com vocês, Your library is amazing, né? Com um tom de surpresa ou encantamento com a situação. Vamos agora para a próxima tela, porque a nossa aula está indo maravilhosamente bem. Vamos pular aqui rapidinho para a próxima tela. Voltando. Ok, vamos lá. The forest is crawling with ravenous wolves, malignant birds, and the spirits of long-dead travelers. So many books, I can't believe my luck. When the sun sets, I transform into a wild beast and soar into the night, seized by a terrible bloodlust. Okay, I'll stay here and read. See you in the morning. Gente, que sinistro, tá parecendo história de vampiro, né? Pelo menos esta é a ideia por trás do texto. Vamos agora observar o seguinte: qual é o entendimento do quadrinho 3? Aqui neste quadrinho 3, nós podemos observar que ele é composto, né, por duas falas. A primeira fala, The forest is crawling with ravenous wolves. Vamos destacar os verbos. Is, já percebi aqui a predominância do presente. Depois, malignant birds and spirits. Aqui eu não tenho mais verbos. Oh, so many books. I can't believe my luck. Eu não consigo acreditar, mal posso acreditar na minha sorte. When the sun sets, quando o sol se põe, I transform, eu me transformo em uma besta selvagem and soar into the night, seized by a terrible bloodlust. Okay, I'll stay here and read. See you in the morning. Estes são os verbos que nós temos aqui para nós observarmos. Bom, é o seguinte, a primeira frase descreve a área além do castelo, indicando o quê? A presença de um muro alto, nós já trabalhamos isso, né? E depois disso, agora no quadrinho 3 é dito que a floresta está cheia de lobos, espíritos e mortos. Que história terrível, hein? Coróis. Vamos entender então. As frases consistem então em duas curtas, né, ideias. Vamos lá. A primeira descreve a floresta como um lugar perigoso, mencionando lobos famintos. E a ideia de lobos famintos, pessoal, eu posso observar a partir do Ravenous Wolves. Este Ravenous Wolves, lobos famintos. A palavra forest nós já conhecemos. A segunda frase ainda expressa surpresa e entusiasmo em relação
ao grande número de livros através da expressão many books. Many books significa o quê? Então, muitos livros. Bom, continuando os nossos estudos, vamos lá então. A palavra forest, nós já sabemos que é floresta. A palavra ravenous significa vorazes, famintos. Se você quiser tomar nota aí, aconselho você a tomar nota. Ravenous, famintos. E wolves, nós já sabemos que significa lobos. Malignant birds, malignant, nós sabemos que significa malignos, significa malévolos, significa pássaros, vamos colocar aqui pássaros malignos, só que apenas a palavra malignos para a gente continuar, malignos, ok? Malignos, pássaros malignos, and the spirits, e os espíritos, spirits of long dead travelers, ou seja, nós temos aqui espíritos de viajantes falecidos há muito tempo. A palavra long dá a ideia para nós de há muito tempo, ok? Dead, nós já sabemos que significa morto ou mortos, e a palavra travelers significa viajantes, ok? Travelers significa viajantes. E, por fim, apareceu a palavra luck, que significa nada mais, nada menos do que sorte. Imagine você, a moça presa no castelo, que fica no meio de uma floresta gigantesca, profunda e escura, casada com provavelmente um vampiro. E ela ali empolgada com a quantidade de livros que há naquela gigantesca e provavelmente muito bem equipada biblioteca. Bom, no próximo quadrinho, when the sun sets, a palavra, deixa eu colocar aqui para você, a palavra sun você já sabe que significa sol. Quando o sol se põe, porque a palavra set significa se pôr, né? Quando o sol se põe, quando o sol vai embora, eu me transformo em uma besta. Besta, beast, wild beast, besta selvagem, à procura de alguma coisa, né? Isso a gente vai observar em breve. Continuando aqui, and I soar into the night, e eu voo durante a noite. Soar, eu voo, eu sou, rujo durante a noite. Seized by a terrible bloodlust. Aqui nesta expressão, quero que você observe, né, que a pessoa está, né, dominada por uma fome, por um desejo feroz de sangue. Então, eu posso dizer isso, a pessoa, né, o vampiro está dominado, seized by a terrible bloodlust, por uma grande sede de sangue. É a ideia por trás da frase seized by a bloodlust, ok? E no segundo balãozinho, I'll stay, observe que ela diz I'll stay, dando uma ideia de futuro, eu ficarei aqui, read, e lerei, né? Temos aqui o verbo ler, and I see you in the morning, e eu vejo você pela manhã. Muito bacana. A primeira frase, então, descreve uma situação imaginária, fantástica, sugerindo que alguém se transforma em uma criatura selvagem quando o sol se põe e voa durante a noite, né, tomado por um desejo voraz de sangue, por sangue, evocando um tom, então, de fantasia neste conto fictício. E na segunda parte, nós observamos aqui, acabamos de ler,
parece uma pessoa, parece uma resposta calma, tranquila à afirmação anterior, indicando que a pessoa ficará naquele espaço lendo enquanto a outra pessoa se transforma em um vampiro, em uma criatura e que voará durante a noite. Né? A despedida See You in the Morning sugere então um encontro planejado para o próximo dia. Domínio do Simple Present, domínio do Simple Future, novo vocabulário, as palavras revenance, que apareceu, a palavra a palavra sun, sol, sets, sunsets, pôr de sol ou pôr do sol, wild beasts, bestas selvagens, luck, sorte, seized by a terrible bloodlust, dominado por um desejo enorme de sangue. Assim nós terminamos então o estudo deste texto e nós vamos partir agora, acompanhe comigo, direto para a resolução da questão, para nós terminarmos esta parte da nossa aula, da aula 3. E como você já sabe, a questão toda é tomada por, não digo tomada, mas a questão é em português. Nesta tirinha, nós temos o comportamento de uma mulher que expressa, vamos lá, letra A, revolta com a falta de sorte. Bom, nós durante todo o texto não percebemos nada com relação a esta ideia, certo? Então, a letra, deixa eu voltar aqui, não vou colocar um certinho, vou colocar um X para a gente eliminar a letra A. Não pode ser a letra A. Gosto pela prática da leitura. Gosto pela prática da leitura. Aqui nesta opção, pessoal, eu tenho certeza que é a resposta certa. Por que é a resposta certa? Em várias partes do nosso texto, a mulher expressou uma resposta calma, tranquila, diante das declarações exageradas do esposo, do marido. Ela responde indicando que vai ficar por ali mesmo, que vai ler o livro, que vê ele no dia seguinte, com uma tranquilidade incrível e demonstrando um interesse pelo ambiente da biblioteca. Então aqui nós podemos observar que a resposta correta de fato é a letra B de bola. Nós vamos eliminar a letra C, receio pelo futuro casamento. Não há indicação nenhuma no texto, e você conferiu comigo, que ela está receosa, com medo do casamento, então descartamos. A letra D, entusiasmo com os livros de terror. Pessoal, não foi dito o tipo de livro que ali tem, né? Nós podemos dizer que ela teve sim e tem sim um gosto legal por leitura, mas não é especificado, não há nenhuma indicação direta expresso pela mulher em relação a livros de terror. Sua reação é mais calma e casual, né, do que entusiasmada com este tal de livro. Rejeição ao novo tipo de residência. Embora o texto indique, né, mencione elementos comuns ou até mesmo ameaçadores sobre a nova residência, como um castelo, como uma floresta perigosa ao redor, não há rejeição. Ela responde, conforme eu disse para vocês, de uma maneira tranquila às falas do seu esposo. Então, nós podemos marcar com toda certeza a resposta correta como sendo a letra B, que dominou aqui a questão número 3 do Enem. E ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão número 4 e assim gabaritar com bastante sucesso as próximas edições do Enem. I'll see you soon. Bye bye.